Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. A gente vai dar sequência ao estudo de função afim, agora com a seguinte situação. A gente definiu função afim, a gente sabe como definir a expressão algébrica, a gente sabe identificar algebricamente uma função afim. Graficamente, a gente também sabe o que acontece com uma função afim, a gente já sabe que o gráfico vai ser uma reta, né, não paralela ao eixo aos eixos coordenados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ser um pouquinho mais específico, nós vamos atacar pontos importantes da função. Então a gente vai falar aqui dos coeficientes, tá? E de um ponto importante que eu já comentei nas outras aulas aí, que é a raiz da função. Então o objetivo aqui é até dar uma facilitada na hora da gente construir graficamente a função ou montar a função a partir do seu gráfico, tá? Então, ó, nós temos que a função afim, a gente sabe que a função afim, então ela tem a sua estrutura algébrica, é essa aqui, ó, y igual a f de x ax mais b, né? Onde o a é um número real, a e b são números reais, e o importante é a gente saber que o a, em hipótese alguma, pode ser zero. Daí o que nós definimos? Se o a for negativo, esse a função vai ser decrescente, né? Você vai ter um gráfico decrescente, uma reta decrescente. E se o a for positivo, essa reta vai ser crescente. Só que agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dar nome oficial para esses coeficientes, tudo bem? Então, ó, a partir de agora a gente vai chamar mais de a e b, ou de coeficiente do termo de grau 1 e de coeficiente do termo dependente, ou termo dependente, né? Então nós vamos chamar assim, ó, o número a, ele vai ser um coeficiente. Que nome que a gente vai dar para esse coeficiente? Então ele vai ser o coeficiente angular. Tudo bem? E o que o coeficiente angular vai nos dar? A taxa de variação da função. É ele que define quanto que a função está variando, né? De maneira constante, né? Ou seja, se você tem uma função que está variando positivamente, coeficiente angular positivo, ou negativamente. E aqui, ó, eu tenho o b. O b, ele é o coeficiente linear. Moçada, e aqui nós temos uma consideração bacana a respeito do coeficiente linear. O que você vai perceber? Não importa, isso vai servir para toda e qualquer função polinomial, mas pensando na função afim, na função do primeiro grau, o que vai acontecer? Você vai perceber, ó, vou colocar uma OBS aqui, ó. Você vai perceber que quando você calcular a imagem do zero, esse é o valor do b. Então, quem é o coeficiente linear na função afim? É a imagem do zero. Como assim, professor, a imagem do zero? Significa que se você for no domínio da função, se você trocar o x por zero, ó, trocando o x por zero, a vezes zero, zero mais b. A imagem do zero sempre vai dar o valor do coeficiente linear. Tá, e daí? Qual é a vantagem de saber que o coeficiente linear é sempre a imagem do zero? Bom, isso aqui é um ponto. Eu estou dizendo que para x igual a zero, o y vale b. Então, disso aqui, ó, eu tenho um par ordenado. Então, eu tenho par ordenado, eu tenho o seguinte ponto, ó, x igual a zero, y igual a b. Se para x igual a zero, o y vale b, é porque a imagem do zero é b. Tá? E qual é a consequência de Wilson? Olha só, a consequência vai ser o seguinte, ó. Nós temos eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Eixo x, eixo y. Lembra quando a gente estudou raiz? O que é você ser a raiz da função? É você ser um elemento do domínio que a sua imagem vale zero.
Tudo bem? Então a gente viu o seguinte, ó, sempre que o y vale 0, eu tenho um ponto sobre o eixo x. Aqui está acontecendo o contrário, ó. Quem está valendo 0 agora? É o x. Então significa que esse ponto está sobre o eixo y. Tá, professor? E daí? Olha só que coisa mais linda do mundo. Na hora que você for construir o gráfico da função, ó, você vai fazer aqui o gráfico da função. Fazer inverdito aqui, ó. Tá vendo? O que nós temos? Nós temos exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto é para x igual a 0. Se esse ponto é para x igual a 0 para essa função afim, significa que esse ponto, o x é 0, o y é b. Então o que a gente acabou de desvendar aqui, ó? Quem é o coeficiente linear da função? Quem é o b? O b é o valor aonde a reta intersecta o eixo y. Então, se você conhece o coeficiente linear, você já sabe um ponto da reta. Você já sabe que ela está passando no eixo y no ponto 0, coeficiente linear, 0b. Óbvio, né? Não preciso comentar de novo com vocês. Aqui, ó. Que ponto que é esse? Esse é o ponto onde o y vale 0. Isso aqui a gente viu lá na primeira aula. O ponto onde o y vale 0 é quem? É a raiz da função. Então eu teria que pegar a função, descobrir a raiz. Aqui de maneira genérica, moçada, não é uma fórmula que você precisa decorar, tá? Mas aqui, ó, opa, deixa eu pegar aqui a cor verde. Perceba o seguinte, ó, é legal você perceber o seguinte, para esse ponto aqui, eu tenho o menos b sobre a é a raiz da função. Por que o menos b sobre a é a raiz da função? Ó, o importante é você lembrar o que é a raiz. É o elemento do domínio que o y vale 0. Então eu quero determinar a raiz. Eu pego a função e igualo a 0. Então daí eu vou ter ax igual a menos b. Então quem que é o x? Olha lá. Menos b sobre a. Isso aqui é para aqueles casos. Ah, eu lembrei disso, quero agilizar. Ah, uso direto, mas não precisa. Sempre que você igualar a função a 0 e isolar o x, você inevitavelmente vai estar descobrindo a raiz da função. Então perceba que se você quiser, ó, você já tem os dois pontos da função de graça. Você já tem o coeficiente linear e se você igualar a 0, você tem a raiz. Isso sabendo qual é a lei de formação da função. Nem sempre você vai ter a lei de formação, tá? Então vamos resolver um exemplo aqui, só para você visualizar essa situação que eu estou comentando com você. Então, deixa eu apagar aqui. Então olha só, vamos pegar aqui a funçãozinha y, que é igual a x menos 3. X menos 3, bem simplesinha, y igual a x menos 3. Então, ó, essa função é uma função afim. Quem é o coeficiente angular? Ó, o coeficiente angular, ele está invisível ali, ó. O coeficiente angular, ele é a, que é 1, vezes x menos 3. Então o que nós já sabemos? Olha o tanto de coisa que a gente pode dizer só de olhar a lei de formação da função. Essa aqui é uma função afim. Se é uma função afim, eu tenho certeza, o gráfico é uma reta não paralela aos eixos coordenados. Outra coisa, o coeficiente angular dessa função é 1, é positivo. Então significa que essa reta ela vai ser crescente.
O que significa o coeficiente angular? O coeficiente angular significa o seguinte, ó, esse 1 está dizendo que para cada unidade que a gente aumenta no domínio, a imagem vai aumentar uma unidade. Tudo bem? Quer ver aqui, ó? Só para você ver lá, ó, visualizar lá pela tabelinha aqui, ó. Fazendo um cantinho aqui melhor, ó. A tabelinha, ó. X, Y. Olha onde que entra o coeficiente angular aqui, ó. Para x igual a 0, 0 menos 3, menos 3. Ó, para x igual a 1, para x igual a 1, 1 menos 3, menos 2. Tá vendo aqui a taxa de variação, ó? Para cada unidade que você aumenta no domínio, a imagem ela está aumentando exatamente uma unidade. Menos 3 mais 1, menos 2. Ó. Esse 1, essa taxa de variação é justamente o valor do coeficiente angular. Então eu já sei que trata-se de uma reta não paralela aos eixos cartesianos e ela é crescente. Daí o que nós sabemos também? Ó? Coeficiente linear. O coeficiente linear, o termo independente, o b, não é menos 3? Então eu já sei que essa reta vai passar no eixo y no menos 3. Então nós já temos isso aqui. Ó. Eu já sei que quando o x for igual a 0, eu tenho que o y é igual a menos 3. Ou, pensando do jeito da função, né? Ó, notação de função, ó, a imagem do 0, ó, para x igual a 0, quanto que vale o y? Menos 3. Quem que é esse menos 3? Aquele menos 3 é o coeficiente linear, o termo independente. E eu preciso de um outro ponto. Se eu quiser um outro ponto, o que eu vou fazer? Como eu tenho a lei de formação, eu vou descobrir o valor mais importante para a gente, ó, que é a raiz da função. Então, para descobrir a raiz da função, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o y e falar que o y é 0. Tudo bem? Igualou o y a 0, o valor de x que você vai descobrir é a raiz. Então eu tenho x menos 3 igual a 0. Aqui a gente chega que o x é igual a 3. Então esse resultado me faz dizer o seguinte, ó. Quando na função o x for 3, o y é 0. Tudo bem? Então agora, ó, nós temos os dois pontos da função. Ó. Aqui, a gente pode usar esse cantinho aqui para fazer o gráfico. Ó. Então, quais os dois pontos da função que a gente tem? Primeiro ponto, para x igual a 0, y igual a menos 3. Então, primeiro ponto, para x igual a 0, y é menos 3. E quem que é o segundo ponto? O segundo ponto, ó, é a raiz da função. Para x igual a 3, o y é 0. Acabou. Eu tenho dois pontos distintos, eu tenho a reta. Então agora, ó, eixo x, eixo y. Então, para x igual a 0, y vale menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui o meu primeiro ponto. Ó. E para x igual a 3, o y vale 0. Ó. 1, 2, 3. Está aqui o segundo ponto. Esses dois pontos, fechou. Partiu Goiás agora, ó. Está aqui. Aqui está o gráfico da função. Ela passando no eixo x na raiz, que é o 3, e passando no eixo y no termo independente, que é menos 3. Essa reta representa a função y igual a x menos 3. Tudo bem? Então, ó, tendo a lei de formação da função, ou você faz, como a gente viu lá naquela aula de gráfico, né? Ou você monta uma tabela e, dada essa tabela, você encontra esses dois pontos de maneira arbitrária, ou você pode atacar pontos especiais, que no caso aqui foi o termo independente e a raiz da função. Tudo bem? Agora, um outro problema.
E se nós tivermos o gráfico e quisermos chegar na lei de formação? Tudo bem? Então a ideia é a mesma. Ó. Se você quer chegar na lei da formação, na lei de formação da função, você precisa do quê? Você vai precisar de 2 pontos da função. Não tem o que fazer. Então, ó, vamos ver um exemplinho aqui. Então vamos desenhar um gráfico aqui, ó. Vamos colocar assim. Eixo X. Eixo Y. E daí, eu passo para você o gráfico. Tá aqui. Então tá aqui o gráfico da função, ó. Y, né? E desse gráfico, tudo bem? E aqui, eu digo que é 2. Como que a gente monta agora a função? Então o que a gente sabe? Aquilo ali é uma reta, não paralela ao eixo, aos eixos coordenados. Então, ó, para descobrir a reta eu preciso de 2 pontos. Beleza, eu tenho 2 pontos. Quais são os pontos? Ó? Esse ponto aqui, esse ponto é para x igual a 0, y é 1. Perceba que o ponto onde a reta intersecta o eixo y é o coeficiente linear. Aqui é o valor do b. E eu tenho outro ponto, para x igual a 2, y é 0. Em particular, esse aqui é o ponto onde o gráfico corta o eixo x, esse 2 é a raiz da função. Daí o que vai acontecer? Um facilitador. Esse cara, ó, né? O ponto onde a reta corta o eixo y, ela me dá direto o valor do coeficiente linear. Então, ó, o que nós temos? Nós temos a função y igual a x mais b. Nós temos que descobrir o valor dos 2 coeficientes. Eu tenho que descobrir o coeficiente do termo de grau 1, o coeficiente angular, e eu tenho que descobrir o coeficiente linear. O gráfico, você percebe que o gráfico trata-se de uma reta decrescente. Se trata de uma reta decrescente, nós temos certeza absoluta. O coeficiente angular é negativo. E o que nós temos de graça do gráfico da função? O coeficiente linear. Então nós já sabemos que o b vale 1. Tudo bem? Então nós já podemos ver isso aqui, ó, que a função é y igual a x mais b. Tudo bem? Então aqui, ó, nós já temos o valor do b do gráfico. Aí, b igual a 1. Só falta descobrir o valor do a. Para descobrir o valor do a, o que a gente tem? Ó? Esse ponto eu já utilizei. Tá vendo? Ó? Esse ponto aqui já foi utilizado. O que nós temos agora? Ó? Nós temos esse segundo ponto. Esse segundo ponto é um ponto da função. Então eu vou substituir lá na expressão. Então quando o y for 0, ó, y é igual a 0, eu vou ter que o x é 2, né? Mais 1. Então a gente vai ficar com 2a, mais 1 vai para esse lado, menos 1, igual a menos 1. Então o que nós temos? Nós temos que o número a é igual a menos 1 sobre 2. Está aqui o coeficiente angular. Lembrando, o coeficiente angular serve para quê? O coeficiente angular serve para dizer o seguinte: para cada unidade que eu aumento nessa função, a imagem vai diminuir exatamente meio.
Tudo bem? Então, para cada x que eu aumento, a imagem diminui meio. Só que o nosso objetivo é chegar na função, né? Então, quem que é o y? Y vai ser igual a menos meio x mais 1. Tudo bem? Então, ó, bem evidente a importância do coeficiente angular e do coeficiente linear. Tudo bem? Beleza? Um abração, até a próxima.